Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre quais características a sua empresa tem que estar atenta quando vai contratar um sistema, principalmente para aquelas empresas que estão começando e estão pensando em comprar um sistema, em contratar um sistema. Uma empresa que está começando, principalmente as empresas que estão começando, aliás, né, tem todo um contexto burocrático, várias questões que ela precisa analisar e pensar a respeito, principalmente relacionadas à burocracia, antes de começar, de fato, a trabalhar, operar, emitir CTE. Né? E uma dessas questões que a empresa precisa se atentar quando vai começar é o sistema. Tá? Então vai juntar a ansiedade de abrir a transportadora, a ansiedade de correr atrás de CNPJ, de inscrição estadual, de contador, e junto com toda a sociedade vai também juntar aquela questão de, preciso começar a trabalhar logo, preciso gerar CTE, preciso faturar. Tá? Então, para juntar tudo isso e pensar também que a burocracia é uma das maiores questões que a transportadora precisa superar no início, ela tem que pensar em algumas características que o sistema, que vai dar todo esse apoio para a empresa poder começar. Então ela tem que pensar em algumas características que o sistema deve ter para que possa de fato comportar uma parte da burocracia, justamente a escolha do sistema, que é o sistema que vai dar base para o crescimento da transportadora. Então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre as 7 características ideais que o sistema tem que ter, principalmente para as empresas que estão começando, para as transportadoras que estão começando. Então, característica número 1. É importante que a sua empresa escolha um sistema que seja web, seja em nuvem. Né? Isso vai deixar você mais tranquilo em relação a algumas questões, principalmente investimento alto em infraestrutura, então você não vai precisar comprar equipamentos específicos para suportar o sistema na sua empresa, né? Fora que ele é mais seguro, porque a empresa que se responsabiliza em fornecer o sistema vai te dar várias questões relacionadas à segurança, como backup, proteção contra vírus, invasões, etc. Tá? Então, para uma empresa que está começando, é importante que ela se sinta segura a esse ponto para ela se preocupar, de fato, né, começar a transportadora a rodar, a faturar e etc. E não se preocupar se o sistema está rodando, se ele está seguro, esse tipo de coisa. Tá? Então ele tem que ser web, tem que ser em nuvem, para que você possa ficar tranquilo em não ter altos investimentos em equipamentos, em infraestrutura, em backups e segurança principalmente. Característica número 2, tá? Então o sistema, além dele ser em nuvem, tá, ele tem que ser fácil de usar também, porque quando você está começando a empresa, está querendo operar, está querendo faturar, você não pode perder, digamos assim, muito tempo, né, em treinamento, em qualificação. Então quanto mais fácil dele usar, mais rápido você vai começar a operar, mais rápido você vai começar a faturar. Então tem que ser fácil, rápido, principalmente de entender e de aprender. Então, a terceira característica é que ele tem que ser um sistema automatizado, tá? Justamente para agregar nessa questão de fácil de usar, ele tem que ser automatizado. Então, a partir de poucas operações, como por exemplo, cadastrar um motorista, e esse cadastro já fica lá disponível, cadastrar um cliente, ele já fica lá disponível, você iniciar a agitação de um CTE a partir de importar o XML da nota fiscal, por exemplo, e com essa operação todo o resto já está, digamos assim, digitado, pronto para ser transmitido para a Cefaz, facilita, né, a vida da transportadora. Então, quando você for escolher um sistema, você tem que pensar nessa questão da automatização, principalmente aí, de importar o XML da nota, por exemplo, você já está com o CTE digitado. Então, isso vai gerar um ganho, principalmente operacional, para as empresas que estão começando, muito, muito grande, além de ser rápido e fácil de operar, né, de executar e de liberar uma carga, por exemplo. A quarta característica, né, é que o software você tem que garantir, né, que o fornecedor que você está contratando, o software que você vai usar, esteja sempre de acordo com a legislação. Né? Então não tem nada mais irritante de que você está lá operando, executando, transmitindo um CTE, emitindo um CTE, de repente esse CTE volta rejeitado porque o software não estava preparado para atender um campo específico que a legislação alterou na semana passada, por exemplo. Tá? Então você tem que garantir que o fornecedor e o software que você esteja contratando, utilizando, esteja sempre dentro da legislação, para que você não sofra com essas surpresas indesejáveis, né? No sentido de que tem que transmitir um CTE, tem que liberar uma carga e você não vai conseguir isso porque o seu software, o seu fornecedor ainda não se atualizou em relação à legislação. Então, isso é uma característica também que você tem que ter em mente quando for fazer uma contratação ou contratar um fornecedor de software para sua empresa. A quinta característica diz respeito à equipe, né? A equipe de suporte, a empresa que está ali junto com o seu fornecedor, que vai atender você nos momentos de, digamos assim, alguma dificuldade técnica. Tá? Então, assim, quando você ligar com alguma dúvida, principalmente relacionado a sistema ou a próprio segmento, isso é importante que a pessoa que está te atendendo ali por trás
entenda do que você está falando. Tá? Então, assim, não tem nada mais irritante, constrangedor para quem está com problema, precisa resolver aquele problema, ligar para o suporte técnico, né? Fala A e a pessoa do outro lado entender B e ficar naquele impasse, você não resolve o seu problema, a carga está atrasada, a carga está parada, o CTE não foi transmitido ainda, você ainda não conseguiu liberar a carga, por consequência não vai conseguir aí gerar o faturamento e gerar dinheiro para a transportadora. Né? Então é importante também que você se atente a essa característica no sentido de que, a pessoa que vai me atender vai de fato me ajudar, ela sabe do que eu estou falando, entende o que eu estou falando, né? Não somente aquela questão técnica, né? Apertar o botão, fazer aquilo acontecer, mas também entender todo o contexto que está por trás ali da sua solicitação, do seu problema. A característica número 6, a sexta característica, né, diz respeito se o sistema é capaz de crescer junto com a sua empresa. Não no sentido dele ir crescendo conforme você vai gerando novas necessidades para o fornecedor, mas no sentido de, eu estou crescendo, eu tenho novas necessidades, o sistema ele consegue me atender nessas novas necessidades, né? Então, assim, é entender se o fornecedor que você está contratando, se o software que você quer usar já está preparado para atender essas questões conforme a sua empresa vai evoluindo, conforme a sua empresa vai crescendo, tá? Então é comum a gente atender transportadoras aqui, por exemplo, que querem no início aí só um emissor de CTM e DFE, mas algumas empresas já nos ligam, nos procuram, né, no sentido de, agora eu tenho só o CTM e DFE, mas futuramente eu vou ter um faturamento, eu posso emitir boleto pelo sistema, eu vou poder controlar os pagamentos que eu preciso fazer, eu vou poder controlar minha frota no sistema. Então, assim, obviamente, quando a gente abre uma empresa, quando qualquer empreendedor abre um novo negócio, ele está pensando no crescimento. Então, é entender também se o software, o fornecedor que você quer contratar, é capaz de te acompanhar nesse sentido aí. Então, a sétima característica, a característica número 7, é uma das características mais importantes quando você vai contratar um fornecedor de software para segmento de transporte, é você contratar um fornecedor específico para o segmento. Tá? Então aqui eu vou fazer uma comparação, uma metáfora, que é no seguinte sentido. Por exemplo, se você está com uma dor no coração, por exemplo, né? Você vai num cardiologista, você não vai num dermatologista, tá? Então, da mesma forma, quando você vai contratar um fornecedor de software para transportadores, é legal que você conheça essa empresa no sentido de saber se ela é realmente específica para o segmento de transporte, né? Porque muitas vezes tem empresas de software que atende não só transportadoras, mas atende, sei lá, comércio, farmácia, locadora de carro, né? Então, assim, ela não tem um foco, né? Então, talvez isso até reflita em outras questões do tipo suporte técnico, né? Quando eu tiver um problema e eu ligar lá, a pessoa que vai me atender vai entender de transportadora ou ela vai entender só de comércio, só de locadora, só de outras questões, né? Então, isso também é uma característica que vai te dar muita segurança aí na hora que você for escolher e utilizar o software desse fornecedor. E você aí na sua empresa, tem alguma dessas 7 características que está faltando no seu sistema hoje? Comenta, deixa aqui embaixo na caixa de comentários ou se quiser me chama no WhatsApp ali e a gente conversa mais a respeito. E se você quiser conhecer um sistema que tenha todas essas características, tá? É Soft Center, junto com o Frete Fácil e o Emite Fácil da PR Tecnologia, tem esses sistemas, né, que são ideais para transportador que está começando, para transportador que já está num processo de evolução já um pouco maior e que tem todas essas características, tá? E se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade para falar com a gente aqui, tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção, até mais!